Quero chamar aqui o pastor Calçone, vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. A igreja em pé, pastor Calçone com a palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 14. Louvado seja Deus. Êxodo 14, texto maravilhoso. Eu vou só ler aqui 3 versículos. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por este culto maravilhoso, essa gloriosa, Pai. Te agradeço pela vida de todos que aqui estão, aqueles que vão estar nos ouvindo, Pai. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia alcance a cada um de nós nessa noite. Tu sabe que nós não temos nada se o Senhor não nos der do alto. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra, abre os nossos entendimentos, abre os nossos ouvidos, os nossos corações e envia a tua palavra, Senhor. Sei que a tua palavra ela não volta vazia. Envia a tua palavra e glorifica o teu nome. Repreende toda a inquietação e toda a perturbação. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. É o que pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar, irmãos, glorificando a Deus. Um texto maravilhoso, né? Deus já tem falado conosco. Ontem eu saí daqui impactado. Deus ministrou grandemente no coração através da vida do nosso evangelista Samuel. Falou profundamente comigo. E eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. É um texto conhecidíssimo. E algumas coisas que nós aprendemos nesse texto que é muito forte ao nosso coração, que é muito importante nós sempre guardarmos, né? E nós temos falado muito sobre isso. Ontem e hoje nós ouvimos muito isso, né? A respeito da soberania, a respeito da grandeza deste Deus que nós servimos, né? Um Deus que nós não podemos compreender, que nós não podemos explicar. Nós pudéssemos explicar este Deus, ele não era Deus, né? É interessante, ter um texto aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis, onde Deus está falando com Abrão. Abrão não é nem Abraão ainda. Deus está falando com Abrão. E no versículo 13 do capítulo 15 de Gênesis, ele diz para Abrão: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amoreus
não está ainda cheia. Ou seja, ainda não é tempo, não é? Mas olha que coisa tremenda, depois de Abrão, ele se transforma em Abraão, ele tem Isaac, vem Jacó, vem José. José passa por todo aquele processo, traz todo o seu povo para o Egito. Depois José, de um tempo, uns 30 anos mais ou menos, José morre. Depois que ele morre, se levanta um faraó que não conhece a José, que não reconhece a autoridade de José, começa a fantasiar sobre aquele povo, começa a achar que o povo vai fazer, que vai acontecer, porque não conhece o povo. E a gente é assim, quando a gente não conhece as coisas, a gente começa a fantasiar e criar um monte de coisa na nossa cabeça. E eles começam então agora uma perseguição, uma escravidão, e eles passam 400 anos nessa situação. 400 anos para se cumprir aquilo que Deus falou para Abrão. Olha que coisa tremenda isso, irmão. Como que Deus está muito além da nossa capacidade de compreensão. Como você entra aqui às vezes cabisbaixo, entra aqui às vezes com alguma dificuldade, com alguma luta, algum processo, alguma palavra. É tão preciso tão pouco para nós nos desestabilizarmos. É preciso tão pouco para a gente se perturbar. Mas se a gente soubesse e entendesse que tudo está no controle dEle. Há tantos anos atrás, Ele já contemplava toda aquela história. Ele já contemplava toda a rebeldia, também Ele contemplava aquilo que Ele ia fazer com aquele povo para trazer de volta a sua casa, a sua presença. Ele já contemplava desde lá, porque Ele verdadeiramente estava lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele disse: haja, e houve. Não existia coisa nenhuma, mas Ele estava lá. Eita, lamancorebaçaio. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa o jeito que você entrou aqui, não importa o que você está pensando, eu quero ministrar sobre a tua vida. Ele já te conhecia desde o princípio. Ele já escreveu a tua história no livro que está diante dele. Ele sabe o fim da tua história. Ele está no controle da tua vida. Você crê nisso? Você pode levantar a mão para o céu e adorar o nome de Jesus. Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele estava lá no princípio. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Heretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não tinha nada. Ele criou daquilo que não existia. E Ele conhecia tudo. Não é que Ele escreveu, não é que Ele determinou nada de nenhum dos passos, nem de nada que ia acontecer, como já foi falado ontem. Mas Ele é um Deus presciente. O mesmo Deus que está falando com Abrão é o mesmo Deus que está sentado no trono, abrindo o grande livro, e todos os grandes e pequenos estão diante dele. É o mesmo Deus. Jesus disse a Abraão: eu sou o Deus. Jesus disse: eu sou o Deus de Abraão. Por quê? Porque não era o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão. Porque Abraão vive. Porque para Deus, Deus é atemporal. Deus está aqui, Deus está no passado, Deus está no futuro. Porque não existe passado, não existe futuro, não existe tempo para Deus. Deus é atemporal. Então não importa qual é a situação, Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui isso.
Esse texto nos fala deste povo, não é? Este povo que, na verdade, este povo que está neste capítulo, é um povo que viveu no Egito a vida toda. É um povo que não conhecia nada fora do Egito. É um povo que estava totalmente adaptado ao Egito, totalmente identificado com o Egito. Tinha cheiro de alho e cebola. Ele estava totalmente. Então Deus precisava de chamar a atenção deste povo de alguma situação, de alguma forma. Deus começou a trabalhar na vida deste povo. E no capítulo 13 deste livro, no versículo 18, a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito e o fez rodear. E rodeou as margens ali do rio, do Mar Vermelho. E foi andando com o povo. Era muito confortável, porque a Bíblia diz que, no versículo 21, que Deus ia adiante do povo. Deus em todo o tempo estava adiante do povo, com aquela nuvem de glória. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Eu fico imaginando. Camarada que já foi pescar em alto mar, sabe quando um barco desce assim, que você só vê água para todo lado, aquela grandeza, aquilo dá um medo. É muito grande, é muito poderoso, aquilo dá um medo. Você é um nada no meio daquele monte de água. Você olha e só tem parede de água para todo lado e fala, agora foi. Então eu fico imaginando, a gente olha uma coluna de nuvem poderosa, assim, daquelas que aparecem no filme de furacão, e você fica olhando, e é assustador, mas é bonito. Você vê a grandeza da natureza. Você imagina agora Deus se manifestando no meio daquele povo. Tinha pelo menos 2 milhões de pessoas, e Deus começa a surgir, apareceu uma nuvem de glória. Uma nuvem, pastora, uma nuvem, começa a cobrir todo aquele povo. Você já imaginou que coisa linda? Que coisa linda aquela presença. Se só que esse pequeno louvor que a nossa irmã louvou aqui, nós já começamos a sentir essa nuvem pela fé. Você imagina aquele povo olhava para o céu e via aquela nuvem, a presença de Deus guiando em todo o tempo aquele povo. E era muito fácil, né, Kleber? Era fácil, né? Ficou fácil, porque aí era só guiar. Tinha uma nuvem, não precisava de eu tomar nenhuma decisão difícil. Eu não precisava ficar preocupado com nada, era só seguir a nuvem. Só seguir a nuvem. Era bastante confortável a situação. Tirou o povo do Egito, foi para o deserto, e o povo ali só debaixo da sombrinha. De noite fazia frio, a nuvem virava uma coluna de fogo, então aquecia, e era só ir seguindo, de boa. Deus estava levou para dar uma passeadinha no deserto, mas de repente agora vem a prova. Deus fala para Moisés no capítulo 14, Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pirraiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentarei junto ao mar. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Manda o povo voltar. Manda o povo voltar lá para pertinho de onde eles estavam. Manda o povo ir para aquele canto. Essa estratégia de Deus, do ponto de vista humano, era a pior estratégia que poderia acontecer. Era a pior decisão que alguém poderia tomar. Era como se você estivesse fugindo de um monte de ladrão dentro de um carro e entrasse numa rua sem saída. Era a pior estratégia que alguém podia tomar. Levar o povo para esse lugar que é o chamado aí pelos teólogos
de beco sem saída. Não tinha lugar para correr. Não tinha mais como voltar. A impressão que dá é que Deus está colocando os filhos de Israel numa ratoeira. A impressão é que Ele está armando uma arapuca para o povo morrer tudo lá, mas está ao contrário. A visão humana é essa. A visão nossa, a visão limitada que nós temos de alguma dificuldade é essa. Agora nós vamos morrer, agora acabou para mim, agora não tem mais jeito. Mas se nós entendêssemos que Deus já deu uma ordem, diz: pode ficar tranquilo, porque eu serei contigo. Se é Ele que está te levando, então você pode ter confiança que Ele vai preparar uma situação onde você vai se livrar, porque é Ele que está te colocando. O homem, ele não conseguia entender esta situação que Deus levou eles. Mas Deus estava, na verdade, preparando uma arapuca, porque Ele queria glorificar o nome dEle em Faraó. Alguma maneira vai chegar para Faraó que vocês estão perdidos aí. De alguma forma vai chegar nos ouvidos de Faraó. E não deu outra. Eles estão aí, por aí, andando para cá e para lá, estão desbaratados aí, estão embaraçados do caminho. Porque Deus fez eles ir, depois fez eles voltar, e ninguém entendeu nada. Então Faraó pensou como eles estão embaraçados, vamos levantar, vamos atrás deles de novo. E foram para este lugar, foram para este beco. As pessoas ali não entendiam coisa nenhuma, não é? Eles não entendiam coisa nenhuma. A prova, uma prova, irmã Ariane. Sabe aquele perfume barato? Sabe? Alguém espirra aquele perfume no trem, você pode lavar que não sai aquele cheiro feliz. Tem umas provas que pegam na gente igual o perfume barato, você não consegue se livrar dela de jeito nenhum. Gruda em você, irmã Vanessa, né? Gruda. Mas aquela prova terrível, e eles estão ali, agora começa a vir Faraó, começa a vir em direção deles, eles começam a olhar aquela nuvem. Será que vai chover? Será que é uma tempestade de areia? Não. Eles começam a perceber que é um monte de carro, um monte de cavalo está levantando aquela poeira toda. Peraí, é Faraó que está vindo aí. E a Bíblia diz que eles começam então a temer muito. Porque a visão humana nos traz isso. Nos traz o medo, nos traz a insegurança, nos traz aí a ansiedade, porque nós estamos olhando pela visão humana. Eles começam a olhar e começam, a Bíblia diz que eles chegam até a clamar, mas é um clamor que não tem um resultado imediato, e quando não existe um resultado imediato, então esse clamor agora se transforma numa murmuração. Porque a incredulidade gera murmuração. A fé, ela vai gerar obediência. A obediência vai gerar um milagre na tua vida. Mas a incredulidade só gera murmuração. E começaram a reclamar para Moisés. Moisés, mas não tinha sepulcro. Não tinha lugar lá para nós morrer lá. Nós não dissemos para você lá que nós preferíamos ficar lá do que vir aqui. Está escrito no texto. Um povo tão mesquinho, um povo tão acomodado, que preferia viver como um animal, um boi ou um cavalo, simplesmente se tivesse comida para eles comer. Mas Deus não queria mais a escravidão para eles, Deus não queria mais o Egito para eles, Deus tinha algo muito maior para eles, mas eles estavam acomodados naquela vidinha de escravos. Moisés, ele já tinha tido a visão, porque esse tipo de prova, no meio dessas provas, Deus ele quer se revelar para mim e para você. No meio dessas dificuldades, Deus ele quer se revelar para mim e para você. Mas Moisés
já tinha passado 40 anos no deserto de Midian. Moisés já tinha tido um encontro com Deus. Moisés já tinha recebido a revelação do Senhor. Deus já tinha falado para ele: Moisés, eu sou o que sou. Moisés sabia quem era o Deus que ele servia. E aí vem a pergunta: você sabe quem é o Deus que você serve? Diante de um mar fechado, diante das dificuldades tão terríveis, aquela prova que testa a tua alma, aquela prova que testa a tua mente, aquela prova que testa o teu coração, aquela prova que te tira o sono, aquela prova que te faz você acordar de noite e perder o sono, que você fica angustiado. E tem uma coisa terrível no meio de tudo isso, sabe o que é? É que foi Deus que levou eles para lá. Eles estavam sendo guiados pela nuvem. Eles não estavam em desobediência, eles não estavam em rebeldia, eles estavam sendo guiados pelo próprio Deus. Como aquela passagem de Jesus, que o povo entrou no barco, e a Bíblia dá a entender que Jesus praticamente forçou eles a entrar no barco. E eles foram. E o mar foi levando. E a Bíblia diz que já estava na 4ª vigília. O negócio já estava desesperador. Eles já não sabiam mais o que fazer. E eles estavam ali naquela situação, crendo que eles iam morrer. Mas foi Jesus que mandou eles entrar no barco. E aí você e eu, a gente pergunta, porque não é possível que você nunca passou por isso. Pô, mas eu estou na igreja, mas eu estou servindo a Deus, mas eu estou tentando fazer tudo direito, mas eu estou como Jó, que era justo, e o próprio Deus deu testemunho. Mas por que tudo isso sobreveio? A gente estava seguindo a nuvem, e agora essa situação, agora fala: vem, nós vamos morrer tudo no deserto. Foi o próprio Deus que trouxe. É isso que chama a atenção. Começaram a ficar desesperados. O medo. Meu irmão, o medo é terrível. O medo, ele é até bom para nós em certa dose, mas nós não podemos nos deixar ser dominados pelo medo. O medo natural é bom, nos impede de fazer bobagem, mas nós não podemos nos deixar ser dominados pelo medo. Deus não nos deu o espírito de medo, Deus te deu o espírito de fortaleza. Com Jesus você é mais forte do que você pensa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tinha uma pessoa ali que tinha já tido a revelação, que sabia quem era o Deus que os guiou até aquele lugar. E tinha uma palavra. Não temais. Deus manda te dizer nesta noite: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Não temais. Oh glória. Não temais. Você vai ver o que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que eles então se calaram, resolveram obedecer. Primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que Deus tirou a nuvem que estava guiando. Ei, presta atenção nisso. Tirou a nuvem que estava guiando e colocou ela para trás. Ficou entre o povo de Israel e o povo do Egito. O povo do Egito não conseguia mais ver o povo de Israel. E o povo de Israel também não conseguia mais ver o povo do Egito. Deus estava guardando o povo de Israel do povo do Egito. E estava guardando o povo de Israel deles mesmos.
para que eles não vissem mais o perigo e não ficassem com medo. Deus colocou a nuvem. Meu irmão, isso é um privilégio que eu e você tem. Essa nuvem representa a presença do Espírito Santo, que te guia, que te guarda, que te protege. Meu irmão, o sol e a chuva, Jesus disse que Ele dá para todo mundo, mas a nuvem é só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Todo-Poderoso guardou a presença. A nuvem agora cerca. Eles estão agora guardados, protegidos. Deus te protege. Meu irmão, não precisa ficar com medo. A palavra que Moisés mandou dizer para o povo, essa palavra para mim e para você nessa noite: não precisa ficar com medo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para quem que é essa palavra, eu creio que é para todos nós. Não precisa ficar com medo. Esta nuvem, a presença, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés está orando, mas Deus já tinha dado a ordem a Moisés. Tem hora, meu irmão, que você tem que parar de orar e começar a fazer alguma coisa. Eu conheci uma irmã que ela orava, uns 20 anos que eu conhecia ela, que ela orava para ter um namorado, mas nunca ia com ninguém no shopping, nunca ia conversar com ninguém. Falei: irmã, pelo amor de Deus, você vai morrer solteira desse jeito, filha. Você ora, jejua, mas aparece um varão aí, te convida para dar um passeio, você não vai. Você está esperando o anjo descer e falar: é este. Ô irmã, às vezes está a hora da gente parar de orar e começar a fazer alguma coisa. Moisés já tinha tido a revelação, Moisés já tinha tido a direção. Falou: Moisés, você está orando aí, né, meu filho? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque normalmente a gente quer que Deus abra o mar para depois a gente marchar. Mas Deus, Ele quer que a gente marche para depois Ele abrir o mar. Primeiro Ele disse para Pedro: coloca o pé. É tu mesmo? Então eu vou, então vem. Ele primeiro pôs o pé, depois Deus colocou o chão debaixo do pé dele. Nós queremos que Deus abra o mar, nós queremos olhar e ver tudo acontecendo. A gente quer olhar pela vista, quer andar por aquilo que nós estamos vendo, mas Deus quer que você olhe para Ele, creia que Ele vai fazer, porque o sobrenatural Ele tem poder para fazer. Venha, diga ao povo que marche. Mas está tudo fechado, mas diga ao povo que marche. Mas eu não tenho condição. Olha aí o que está acontecendo com essa igreja no caminho. Jerry, diga ao povo que marche, Jerry. Mas eu não tenho condição. Marche, mas como é que vão falar? Marche, mas eu não tenho nenhum. Marche, mas o ministério marche. Não tinha nada, mas Deus disse marche. E o Jerry marchou sem ter dinheiro, marchou sem ter condição, marchou sem ter nem nada, mas marchou na ordenança de Deus. É por isso que está acontecendo tudo isso, Jerry. É por isso que está acontecendo tudo isso, pastora. Porque você marchou na obediência do Senhor. Mas eu não estou vendo nada. Mas Deus prepara um, Deus prepara outro. Deus levanta o recurso, porque Ele é Senhor. Eu não estou vendo nada. Marcha. Mas eu não vou. Como é que eu marcha? Ah, mas é marcha, mas só está tudo fechado. Marcha! É o que Deus manda dizer para você. Marche, porque o sobrenatural é Ele que faz, porque o impossível é Ele que vai fazer na tua vida. Está grande o muro? Marche.
porque nele você vai saltar a muralha. Se você não passar andando em cima das águas, o mar vai se abrir, mas você vai passar em nome de Jesus. Mas marcha, mas a situação está tão complicada, Deus manda dizer: marche. Não é por vista, é pela fé. Como aqueles leprosos, 10 leprosos. Todo mundo conhece essa passagem, se não me engano está em Marcos 9, né? Ele disse para os 10. Os 10 viram Jesus de longe. Eles não podiam chegar perto de Jesus. Eles eram imundos, de longe. Jesus olhou para eles: vai até o sacerdote, entrega a oferta. Mas a oferta era para quem era curado. Jesus não curou eles, mas eles obedeceram. Estava tudo leproso, irmão, faltando um pedaço de orelha, outro faltando um pedaço de nariz. Eu não sei como é que estavam os cabras, mas estava tudo leproso. Jesus falou: vai, entrega o sacrifício que Moisés ordenou lá para o sacerdote. Eles foram. Obediência. Eles não estavam vendo nada, mas obedeceram a voz de Deus. Eles começaram a ir. E a Bíblia não fala, mas eu creio que no caminho começou a olhar para o outro e falar: pai, não estava faltando um pedacinho da sua orelha? E o seu nariz também estava um buraco aqui, não tem mais. Olha, rapaz, nós fomos curados. Foram curados no caminho. No caminho, quando estavam obedecendo a voz do Senhor. Deus vai te curar quando você obedecer a voz do Senhor. Deus vai operar um milagre quando você obedecer o vídeo do Senhor. Deus vai operar um milagre quando você obedecer a voz de Deus. Não espere abrir, vá, porque Deus vai abrir na hora que você sair para você obedecer. Amém? Amém? Aquele caminho era um caminho que Deus havia escolhido. É um caminho que Deus escolheu. Não, tem muito caminho que a gente escolhe, mas escolhe por nós mesmos. Sansão mesmo, ele escolheu um caminho. Ele tinha uma chamada, ele tinha um poder sobrenatural sobre a vida dele, mas ele escolheu um caminho do seu coração. Olhou para uma menina, se engraçou com ela e deixou tudo de lado para seguir o caminho da sua paixão, do seu coração. Jonas era um profeta de Deus, mas seguiu o caminho da desobediência. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ló seguiu o caminho da vista. Olhou Sodoma e Gomorra, viu que o negócio estava bonito, falou: é para lá que eu vou. Mas Abraão tinha uma promessa de Deus. Falou: escolhe para onde você quiser ir, porque para o outro lado eu vou. Porque quem está com Deus sabe que qualquer lugar, pode ser no deserto, pode ir onde for, Deus vai manifestar aí sua glória e vai cumprir a sua palavra, vai cumprir o seu propósito da sua vida. Há muitos caminhos, mas este caminho foi Deus que escolheu, e era um caminho de vitória. O caminho que Deus tem para você, meu irmão. Se você crê, tome posse desta palavra. Este caminho, eu sei que eu não prego igual Samuel, mas recebe assim mesmo. Esse caminho, presta atenção nisso. Nunca ninguém havia colocado os pés nesse caminho. Quem está entendendo aí? Nunca ninguém havia colocado os pés. Sabe o que Deus está falando para você? O caminho que eu tenho para você é um caminho que ninguém passou. O caminho que eu tenho para você ainda não subiu no teu coração, seus olhos ainda não viram. É o que Deus tem preparado para nós e para os nossos filhos. O caminho que Deus preparou para você. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, mas você vai colocar o pé aonde ninguém espera, onde ninguém acredita, onde ninguém colocou. Você vai trilhar, mas ouça e marche na obediência da voz do Senhor, porque Deus vai te dar
a tua vitória. O caminho que Deus tem para você é de triunfo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus nos faz triunfar em todos os lugares, manifestando o bom cheiro de Cristo, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.